Você está em busca dos 800 mais na prova de matemática da Enem, então seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Alberto e você está no lugar certo. A aula de hoje vai ser a parte 3 da resolução da prova do Enem, segunda aplicação de 2023. E após a vinheta a gente começa com tudo. Simbora! Isso mesmo que você ouviu. Hoje vai ser a terceira parte da resolução das questões do Enem segunda aplicação de 2023. Lembrando que as questões são divididas entre fáceis, médias e difíceis, e ao longo do vídeo eu sempre oriento o que você deveria fazer na hora da prova, se seria pular, se seria fazer, ou se seria realmente entender que a questão é difícil e deixar lá para o final. Mas aqui, por ordem didática, pedagógica, a gente faz seguindo a ordem até para ficar esquematizada a resolução da prova completa. Beleza? Então vamos para cima. Primeira questãozinha. Bom, já dá para perceber que tem todo um contexto que a gente normalmente tem que ler e interpretar para entender quais são os passos, tá? O que é que diz o comando da questão? Ó? De acordo com as medidas especificadas no texto e na figura, a distância EF entre as extremidades do arco de círculo é, tá? Então vamos lá, obviamente a gente vai precisar de mais informações, até porque tem alguns valores nesse texto aqui de cima e a gente vai ter que descobrir onde é que a gente vai usar esses valores, tá? Segundo regras da FIFA, em um campo de futebol, a área penal é a região limitada pelo retângulo ABCD, indicado na figura, cujo lado AB mede aproximadamente 16 metros. Então vamos lá. Ó. O lado AB, que é esse daqui, ó, ele mede 16 metros, tá? O ponto penal P é que distantes dos lados AB e CD fica localizado a 11 metros do lado AD. Então, esse ponto F aqui, ó, F não, esse ponto P fica localizado a 11 metros do lado AD, ou seja, essa distância, ó, daqui até aqui, ó, ela mede exatamente 11 metros. Bom, se ela mede 11 metros, dá para perceber que esse outro pedacinho aqui, ó, vai medir o quê? 5 metros. Por quê? Porque o lado AB mede 16 e como esse pedacinho aqui mede 11, o restante vai ser 5, tá? Continuando. O arco de circunferência exterior à região penal tem centro em P e raio mede aproximadamente, ó, 9 metros. Ou seja, o que é o raio? É exatamente a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Em especial, esses dois pontos aqui, ó, o ponto E e o ponto F, são pontos pertencentes a essa circunferência e mede 9 metros. Ou seja, ó, essa medida daqui até aqui mede 9 metros. E essa daqui até aqui, ó, também mede 9 metros. Aí a pergunta, ó. De acordo com as medidas especificadas no texto e na figura, a distância EF, ou seja, ele quer saber a medida EF, ó, entre as extremidades do arco de círculo é. Então vamos lá, ó. Dá para perceber, eu vou dar um zoom aqui nessa figura, ó. Aqui seria o ponto P, ó. Ele tem, ó, essa medida aqui, que mede 9 metros. Essa medida aqui, que também mede 9 metros. E ele quer saber essa medida que vai daqui, ó, até aqui, que é o EF, tá? E a outra coisa que a gente conseguiu encontrar foi essa medida que vai daqui, ó, o P até aqui, que mede 5 metros. Bom, notadamente a gente consegue perceber que isso aqui forma um triângulo retângulo. E por formar, ó, um triângulo retângulo, normalmente a gente usa o quê? O teorema de Pitágoras. Então, ó, essa medida daqui até aqui, eu vou chamar de
x. E se aqui mede x também, dá para perceber que aqui vai medir x. Então, ele quer saber a medida de EF. Ó. Ele quer saber a medida de EF, ou seja, ele quer saber o valor de x mais x, que é igual a 2x, tá? Então, vamos lá. Pelo teorema de Pitágoras, vai ficar o quê? Hipotenusa ao quadrado. Que é hipotenusa? 9 ao quadrado é igual ao quê? A soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Quanto é 9 ao quadrado? Dá 81. 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado, tá? Troca o 25 de lado, só que quando troca de lado, troca o sinal, fica 81 menos 25 igual a x ao quadrado, e 81 menos 25 igual a 56 igual a x ao quadrado. Logo, quem é x? É raiz quadrada de 56. Só que perceba que o 56, a raiz quadrada de 56, melhor dizendo, não tem exata. Só que o que é que você consegue concluir aqui? Ó? Que a raiz quadrada de 56 é menor que a raiz quadrada de 64 e que ela é maior que a raiz quadrada de 49. Aí você vai perguntar, pô, Tiago, por que você está colocando exatamente esses dois valores? Porque são os valores que vão estar, um é maior e o outro é menor. E exatamente esses dois valores têm raiz quadrada exata. Quanto é raiz quadrada de 64? Ó, você pode colocar que é 8. E raiz quadrada de 49 é 7. Então, o x está entre 7 e 8. Ou seja, o EF vai estar entre quem? Ó? O dobro de 7, que é quanto? 14 é menor que EF, que é menor que o dobro de 8, que é menor que 16. Aí, analisando essas possibilidades, a gente conclui que é o quê? Ó? Letra A, inferior a 7? Não. Letra B, superior a 7 e inferior a 14? Não. Letra C, superior a 14 e inferior a 19. Ó, essa pode, porque ó, se é inferior a 16, com certeza é inferior a 19 e maior que 14. A letra D, ó, superior a 19, não pode. E a letra E diz que é superior a 23. Então a única resposta correta só pode ser a letra C. Então, uma questão de geometria que, a priori, ela não é tão básica, a conta em si é, mas não é algo tão padrão. Ou seja, esse é um tipo de questão que normalmente ela vai ser considerada média. Então, essa aqui você deixaria para fazer depois. Por quê? Porque ela não é padrão e ela você não consegue perceber diretamente o que é que você vai utilizar. Tá? Vamos lá. Próxima questão, que diz o seguinte, ó. O gráfico que melhor representa o gasto acumulado de calorias dessa pessoa durante essas atividades desenvolvidas é. Então, ele quer saber, ó, o gráfico. Então, normalmente, isso aqui é só para analisar o que ele fala aqui e depois fazer o quê? Marcar o gráfico que representa tal situação, tá? Vamos lá. Veja o gasto médio de calorias por hora de atividade quando são exercidas algumas atividades domésticas. Primeiro, varrer o chão, 200 calorias. Passar o aspirador de pó, 350 calorias. Limpar janelas, 260 calorias. Uma pessoa varreu o chão da casa, depois passou o aspirador de pó e, por fim, limpou as janelas, gastando, ó, 30 minutos em cada atividade, sem parar para descansar. Considere que o gasto de calorias em uma atividade varie proporcionalmente, ó, isso aqui é muito importante, em relação ao tempo, ou seja, quanto mais se faz tal atividade, mais calorias vai ser gastos. E quanto menos fizer, menos calorias serão gastos, tá? E quando você analisa aqui, ó, ele fala que o gasto médio, ó, por hora. E quando ele fez essa atividade, ó, gastando
30 minutos em cada. O que significa esse proporcionalmente? Ele gasta 200 calorias varrendo o chão se for em 1 hora. Só que nesse caso não foi 1 hora, foi 30 minutos. 30 minutos é meia hora, ou seja, gastou quantas calorias? 100. Por quê? Porque é a metade. Ó, passar o aspirador de pó, 350 calorias, só que foi a metade. Ou seja, se foi a metade de 350 que dá 175. E analogamente, ó, limpando as janelas, 260 dividido por 2, que é igual a 130, tá? E o comando, ó, o gráfico que melhor representa o gasto acumulado de calorias dessa pessoa durante as atividades desenvolvidas é, então vamos lá, inicialmente, ó, foi de 100 calorias. Então, a letra A, ó, pode ser, ó, porque os primeiros 30 minutos 100 calorias. A letra B, ó, os primeiros 30 minutos 100 calorias. E o C, ó, os primeiros 30 minutos não foi 100 calorias, porque está uma bolinha aberta. Os primeiros 30 minutos foi 275, ou seja, a letra C você já cancela automaticamente. Letra D, os primeiros 30 minutos só 175. E foi 175? Não, foi 100. Então, letra D vai embora. E a letra E, os primeiros 30 minutos sem calorias também não, porque tem essa bolinha aberta aqui, ou seja, já manda embora, tá? Vamos lá, agora analisar. Ficou com duas possibilidades. Nos próximos 30 minutos, a pessoa gastou 175 calorias. Só que preste atenção, depois de ela fazer uma atividade física, né? Uma atividade física não, uma atividade de casa, ela foi fazer a outra imediatamente. Ou seja, o gasto calórico foi aumentando. Ou seja, dá para perceber logo que a letra B não pode ser resposta, porque a letra B está falando o seguinte, ó. Do minuto 0 até o minuto 30, ela gastou tantas calorias. Do minuto 30, ela começou sem nenhum gasto calórico, mas a ideia não é essa. Por que a ideia não é essa? Porque ela já tinha um gasto. Ou seja, esse 100 aqui, depois dos próximos 30 minutos, se tornou o quê? 100 mais 175. Ou seja, após a primeira 1 hora, né, que é os 30 minutos iniciais, mais os outros 30, foi para quanto? 275, que é o que está aqui, ó. 60 minutos, 275. E nos próximos 30 minutos, ó, foi mais quanto? 130, ou seja, 275 da primeira hora mais 130 fica quanto? 405. Então, resposta correta, a letra A. Questão típica de Enem, que ele dá toda uma situação e pede o quê? Pede o gráfico referente a essa situação. Então, isso aqui é praxe e normalmente ele sempre dá alternativas, como por exemplo essa letra C, que ele dá gráficos horizontais paralelos ao eixo das abscissas, ó. A letra E também, mas normalmente isso aqui não tem muito a ver, tá? Então, essa é uma questão normalmente básica, que você consegue fazer rápida. Ela não é tão simples, mas ela é básica, ou seja, pelo fato dela ser rápida de ser feita, porque você só precisa analisar o gráfico, adivinha, você faz, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual dos 5 terrenos a gerência deve adquirir a fim de atender a todas as exigências apresentadas? Então, somente lendo o comando não dá para resolver, ou seja, temos que encontrar as demais informações. Uma quadra oficial de futebol de salão ocupa uma área que corresponde à área de um retângulo com comprimento de 40 metros e largura de 20 metros. Para a segurança dos atletas, as linhas demarcatórias da quadra nas laterais e nos fundos deverão estar a uma distância de, no mínimo,
2 metros de obstáculos que não fazem parte da quadra. Ou seja, a quadra, vamos dizer que esteja aí nesse formato, vai ter que ter 2 metros para a parte lateral direita, parte lateral esquerda, parte lateral direita, né? E a outra parte lateral esquerda, né? Em cima e embaixo do lado do outro. Ou seja, ela não vai ter 40 por 20, o espaço todo. 40 por 20 é só a quadra, tá? Então, ó, no mínimo de 2 metros de obstáculos que não fazem parte da quadra, tais como rede, tela, grade e parede. Então, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Essa aqui é a quadra de 40 por 20, só que vai ter um espaçamento de 2 metros a mais para os outros lados, ó. Ou seja, toda a região vai ser essa aqui, ó. Tá? Aqui, ó, como ela aumenta 2 metros, esse 40 vai ser mais 2 para cá e mais 2 para cá. Ou seja, na verdade, vai ser o quê? 44. E aqui, ó, 20 mais 2 para cima e mais 2 para baixo, 24, tá? Então, essa aqui, na verdade, é toda a região que vai ser necessária para fazer a quadra e a região externa à quadra, tá? Continuando. A gerência do departamento de obras de uma prefeitura avalia adquirir um terreno e nele construir uma quadra oficial de futebol de salão. Há 5 terrenos disponíveis e a gerência comprará o terreno que tiver, ó, a menor área, desde que comporte a construção da quadra, garantindo todas as demandas que ofereçam segurança. O que significa todas as demandas que ofereçam segurança? Que ela seja uma região de 44 por 24 metros, tá? Planeja-se ainda que a quadra seja construída de modo que o seu lado maior seja paralelo à rua. Tá? Ó, lado maior, paralelo à rua. A figura construída, melhor dizendo, a figura ilustra os terrenos disponíveis e que estão sendo avaliados. Tá? Qual dos 5 terrenos a gerência deve adquirir a fim de atender a todas as exigências apresentadas? Vamos lá. Terreno 1. Ó, realmente aqui tem 44 metros. Ótimo. Aqui tem 24. Entretanto, a parte aqui de baixo tem 22 metros. Então já dá para perceber que você não vai conseguir colocar a quadra nessa região do terreno 1, ou seja, já não pode. Do terreno 2, aqui só serve para a quadra, mas toda a região não, porque é de 40 por 20. Então, também não pode. Terreno 3 é 42 por 22. E o terreno que eu preciso tem que ser de 44 por 24. Então, também não pode. Terreno 4, ó, a priori, ó, é maior que esse terreno 1, por exemplo, porque ó, daqui até aqui tem 60. Então, essa parte de cima cabe, seria mais ou menos até aqui os 44. E os 24 metros também daria aqui. Só que a questão é o seguinte, ó. Será que quando ela chegar aqui embaixo, ó, essa região aqui, ó, vai ser de 44 por 24? Aí eu não sei, aí a gente vai ter que fazer conta para confirmar, tá? E o terreno 5 com certeza, porque, ó, aqui tem 50 metros e eu preciso de 44. E aqui tem 40 e eu preciso de 24. Então a dúvida é se o terreno 4 realmente cabe ou não à quadra. Então vamos lá. A ideia vai ser exatamente o que eu acabei de falar. Ó. Preste atenção. Ó. Vamos supor que essa parte aqui que mede 60 metros, eu vou dividir em duas. Sendo que, ó, essa que eu estou destacando de vermelho aqui, ó, essa parte aqui, ó, vai ter 44 metros e essa daqui vai ter 16 metros. Tá? Então, a priori,
eu vou ter que descobrir quanto é que mede essa medida aqui, porque se essa medida daqui medir 24 metros, normalmente é o que eu vou querer. Então, a priori, ela também vai servir. Aí eu vou ter que comparar as duas áreas, tá? Mas o que é que eu tenho que fazer aqui para ter certeza, ó? O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou trazer esse segmentozinho aqui, ó, que eu estou destacando aqui de azul, que eu vou formar dois triângulos. E esses dois triângulos são semelhantes, tá? Ó, essa medida daqui até aqui mede o quê? 48 metros, que é exatamente a medida desse lado aqui, tá? 48 metros. Essa daqui de vermelho é o que eu quero saber, que eu vou chamar de x. Essa medida daqui de cima, ó, deixa eu apagar esse 44 e esse 16, ó. Essa medida aqui, ó, vou destacar de azul, ó. Se tudo mede 60 e esse pedacinho daqui mede 20, essa medida aqui toda de azul aqui em cima vai medir 40 metros. Porque, ó, aqui é 20 e tudo em cima é 60, tá? E lembra que essa daqui, ó, media quanto? Que eu apaguei aqui agora, ó, 16 metros, né? Que aquele pedacinho media 44 e sobrou quanto? 16. O que é que a gente vai fazer agora? Uma regrinha de 3, ó. Vai ficar o quê, ó? 48 está para quem? X. Assim como, ó, o daqui de cima, 40 está para quem? 16. Faz o cruz-credo. 40 vezes x dá 40x. 48 vezes 16 dá 768. O 40 está multiplicando, passa dividindo. 768 dividido por 40 dá 19,2 metros. 19,2 é menor que o 24 que eu queria. O que eu concluo? Que essa região não pode ser alocada à quadra que eu quero. Tá? Então, só vai sobrar o terreno 5. Resposta correta, a letra E. Então, essa aqui, o que é que você acha? Era uma questão que você faria ou que deixaria para depois? Essa aqui, com certeza, você deixaria para depois. Normalmente, as questões de geometria plana, que você não vê um cálculo direto, você vai ter que usar talvez um teorema de Pitágoras, como a gente fez na anterior, ou semelhança de triângulos, ou alguma coisa envolvendo trigonometria, não são coisas tão básicas. Por quê? Porque não tem um padrão, você vai ter que fazer alguma projeção, e dessa projeção eu enxergo que uma coisa é paralela à outra, eu crio triângulos semelhantes, ou seja, isso não é padrão, isso aí não é direto que você responde uma questão dessa. Ou seja, essa aqui é uma questão que você deixaria para depois. Preste atenção, tudo que não for padrão, o que é padrão? Coisas que você consegue entender rápido. O que é entender rápido? Uma regra de 3, uma questão de porcentagem, alguma equação que seja para montar rápido, ou até mesmo um sistema de equações, certo? Isso aqui você faz. Um gráfico que ele dá uma situação em que você responde, uma questão de estatística que você monta lá, a média aritmética, por exemplo, e responde, você faz. Mas o que você ainda tem que pensar em fazer, como seria nessa questão, com certeza você deixa para depois. Lembra o que eu sempre falo, é nem a estratégia. E para você chegar nos 800 mais rapidamente, você tem que seguir ela à risca. Beleza? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. A quantidade de chocolate em grama utilizado na confecção dessa bola é. Então, somente lendo o comando não dá para resolver, ou seja, temos que encontrar mais informações, tá? Uma empresa produziu uma bola de chocolate em formato esférico para utilizar na decoração de sua loja. Essa bola tem, ó, 20 centímetros de diâmetro externo. Bom, se eu estou falando de esfera, normalmente ele vai falar esse diâmetro aqui só para me confundir. Então, se ele deu essa medida aqui, que é do diâmetro externo de 20 centímetros, o que é que eu concluo? Que o raio é quanto? 10, certo?
Então, lembra, esse 20 aqui eu não vou usar. Eu vou usar o quê? 10. Então, ó, 20 centímetros de diâmetro externo, sendo oca por dentro. E a medida da espessura entre as superfícies interna e externa corresponde a 1 centímetro. Considere na confecção dessa bola que foi utilizada, ó, um tipo de chocolate em que, ó, 1 grama vale o quê, ó? 0,75 centímetros cúbicos. Então a pergunta é, ó, a quantidade de chocolate, ó, em grama utilizada na confecção dessa bola é. Então quero saber a quantidade de chocolate. Agora observe bem. Tem a bola, certo? Só que perceba que tem duas bolas. Uma que é só a parte do chocolate e a parte de dentro que é oca. E como eu quero saber a de chocolate, pensa o seguinte: eu vou ter a esfera toda, em que o raio dela é o quê, ó? 10 centímetros, porque ó, o diâmetro externo, ou seja, o diâmetro total é de 20, ou seja, o raio é 10, certo? E a espessura do chocolate é de quanto? De 1 centímetro, ou seja, se o raio é 10, a espessura do chocolate é o quê? De 1 centímetro. E exatamente eu vou calcular a diferença desses dois volumes. O volume da esfera toda menos o volume da esfera oca, tá? Então, ó, eu vou calcular o volume da esfera, vou chamar assim, ó, total, menos o volume da esfera oca. Como é que a gente calcula o volume de uma esfera? 4/3 de π vezes o raio ao cubo. O raio é o quê? 10 ao cubo menos 4/3 de π vezes 9 ao cubo, tá? Eu vou colocar esses 4/3 de π em evidência. Vai ficar o quê, ó? 10 ao cubo menos 9 ao cubo. 10 ao cubo, faz a continha aí, é 1000. Menos 9 ao cubo, faz a continha aí, você verifica que fica 729. Então, vai ficar 4/3 de π, que multiplica, ó, 1000 menos 729, dá 271, tá? 271 vezes 4, ó, dá 1084 π sobre 3 o quê? Centímetros cúbicos. Só que eu quero a quantidade de chocolate em grama. E ele deu a relação, ó, que 1 grama equivale a 0, ó, escrever aqui, ó. 1 grama é igual a 0,75 centímetros cúbicos, tá? Como é que eu faço para transformar aqui, ó, esses centímetros cúbicos em grama? É só dividir por quanto? Por 0,75. Só que observe bem, ó, esse 0,75 é a mesma coisa, ó, que 75 sobre 100. E 75 sobre 100, quando eu simplifico, ó, simplifico por 25 em cima. 75 por 25 fica 3. 100 por 25 fica 4. Então, ó, 1 grama é a mesma coisa nesse enunciado que 3/4 de centímetro cúbico. Por que eu fiz isso? Porque é muito mais simples eu dividir fração por fração do que fração por número decimal, tá? Então, vai ficar, ó, 1084 π sobre 3 dividido por quanto? Por 3/4, tá? Escrever aqui correto? 3/4. Como é que a gente divide frações? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, ou seja, vezes, ó, 4/3. Fica 1084 vezes 4, dá 4.436. 3 vezes 3, 9. E com π aqui, ó. Isso aqui é a resposta em
gramas. Resposta correta. Ou eu multipliquei errado aqui, é 4.336. Resposta correta, letra C, tá? Então, mais uma vez, ó, uma questão de geometria que envolve esfera, e essa aqui em particular é geometria espacial, por quê? Porque fala de volume, que ela não é tão padrão. As contas, se você souber a fórmula e lembrar da divisão de fração, ok, mas não é tão padrão e também não é tão rápido para resolver. Ou seja, essa aqui seria uma das questões que você deixaria para fazer depois, ok? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual é o valor máximo em real que a empresa Y poderá cobrar por hora de serviço prestado a fim de atender a sua estratégia de mercado? Tá? Vamos lá. Duas empresas do mercado de pequenos reparos domésticos determinam o valor de seus serviços a partir de um valor fixo acrescido de um valor cobrado por hora. Então, um valor fixo mais um valor cobrado por hora. A empresa X cobra R$ 60 no valor físico, ou físico, fixo, mais R$ 18 por hora. Então, ó, deixa eu escrever isso aqui. Ó. A empresa X é o quê? 60 mais 18 por hora, ou seja, vezes X horas. Tá? A empresa Y, ó, cobra R$ 24 do valor fixo, ou seja, 24 mais alguma coisa. E está definido um novo valor a ser cobrado por hora, tá? A empresa X é R$ 18 por hora, a empresa Y não sabe ainda quando é que vai ser cobrado por hora. Sua estratégia de mercado prevê que, em relação à empresa X, o custo total do serviço deve ser, ó, deve ser menor ou igual para trabalharmos até 2 horas de duração. Ou seja, o valor cobrado pela empresa Y é menor ou igual do cobrado pela empresa X até 2 horas, tá? Então a história é a seguinte: quantas horas vão ser trabalhadas, a gente não sabe. Então eu vou chamar aqui de A vezes 2, sendo que esse 2 é a quantidade de horas trabalhadas, tá? Então, ó, qual o valor máximo em real que a empresa Y poderá cobrar por hora? Então, exatamente a questão quer saber, ó, o valor desse A aqui, tá? Vamos lá, o que é que a gente faz aqui? A gente substitui o valor que a empresa X cobra por hora, ou seja, no lugar desse X aqui eu coloco 2, 18 vezes 2 dá 36, e 36 mais 60 fica igual a 96. E eu quero que a empresa Y, o valor que ela cobre, seja menor ou igual, ou seja, 24 mais A vezes 2 fica 2A, tem que ser menor ou igual que quem? Que 96. Vai ficar o quê? 2A é menor ou igual que 96 menos 24, fica 72. O 2 passa dividindo, fica 72 dividido por 2 igual a 36. Ou seja, o valor tem que ser pelo menos 36 ou menor. Qual o valor máximo? Ou seja, o valor máximo tem que ser de 36, porque qualquer valor que ela cobrar a menos até 2 horas trabalhadas, ela vai pagar, ela vai cobrar menos, melhor dizendo. Então, o valor é 36. Resposta correta, a letra B. Então, uma questão que envolve ideia de equação do primeiro grau ou construção de uma lei de formação de uma função afim que você faz rápido. Ou seja, essa questão você faria porque você faz ela rápido. Então, o olho tem que bater para uma questão que você faz rápido ou que você demora, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó, a quantidade mínima
de pontos que o parâmetro da qualidade da água no reservatório 5 deve aumentar é, certo? Vamos lá. O síndico de um condomínio contratou uma empresa para verificar a qualidade da água dos 5 reservatórios que alimentam esses edifícios. A empresa utiliza um teste que fornece o valor de um parâmetro expresso em pontos que variam de 0 a 100, que indicam a qualidade da água, sendo o valor 0 associado a péssima qualidade e 100 associado a ótima qualidade da água. Tá? Quando esse parâmetro assume um valor a partir de 50, a água é considerada de qualidade adequada. Para os reservatórios 1, 2, 3 e 4, esse parâmetro assumiu respectivamente os valores de 64, 53, 63 e 64 nesse tipo de teste. Já o reservatório 5, esse parâmetro foi de 20 pontos, ou seja, abaixo dos 50, né? Reprovando a qualidade na água. Com isso, a água desse reservatório será tratada de modo a aumentar a sua qualidade. O síndico pretende que o parâmetro de qualidade da água no reservatório 5 aumente o suficiente para que a média dos parâmetros de qualidade da água nos 5 reservatórios, a média nos 5 reservatórios seja de no mínimo 60, ou seja, tem a ver com média, e a média de tudo tem que ser igual a quanto? 5. Então, a quantidade mínima de pontos que o parâmetro da qualidade de água do reservatório 5 deve aumentar é igual a... Então, vamos lá, a gente tem que calcular a média, né? Reservatório 1, 64. Reservatório 2, 53. Reservatório 3, 63. Reservatório 4, 64. Reservatório 5, eu vou chamar de X. Calcular a média significa dividir pela quantidade de elementos, no caso tem 5. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A 60. Tá? Esse 5 está dividindo, passa multiplicando, vai. Aí você soma aqui, 64 mais 53 dá 117. 117 mais 63 dá 180. E 180 mais 64 dá 244. Mais x igual a quanto? 60 vezes 5 é igual a 300. Tá? Passo 244 subtraindo, fica 300 menos 244. Logo, x é igual a 56. Ou seja, a quantidade de pontos que o reservatório 5 deve ter é de 56. Só que ele quer saber o quanto tem que aumentar. Se a quantidade de pontos dele inicialmente era de 20 e ele tem que aumentar para 56, significa que ele tem que aumentar quantos pontos? 56 menos 20, né? É igual a 36. Resposta correta, a letra A. Então, essa aqui é uma questão que você já percebe direto que ela é de média aritmética. Tem um texto grande, mas ela é entendível. Você só precisa calcular a média para que seja um total de pontos. Tá? Então, essa daqui com certeza é uma questão que você faz, ok? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, a quantidade mínima de duchas que deverá ser adquirida para atender ao planejamento desse administrador é. Então, ele quer saber a quantidade mínima de duchas, tá? Após uma reforma, um clube decide comprar duchas para serem instaladas no vestiário. O tipo de ducha escolhida segundo o fabricante tem probabilidade igual a 1/10 de apresentar funcionamento irregular.
Ou seja, ó, funcionamento irregular é de quanto? De 1/10. E para ela ter um funcionamento regular é de quanto? 9/10. Dá para perceber que uma coisa é condição para outra, né? Se você quiser melhorar, ó, esse 1/10 é a mesma coisa que 10%. E aqui o regular é de 90%. Tá? A questão mandou encontrar essa quantidade regular? Não, mas a gente sempre trabalha com essa complementaridade. Certo? Continuando, ó. O administrador do clube planeja adquirir uma certa quantidade dessas duchas de forma que a probabilidade de que, ó, pelo menos, toda vez que falar a palavra pelo menos e você perceber que é uma questão de probabilidade, a gente vai usar probabilidade de um evento complementar, que basicamente a gente tem que tirar o que a gente não quer. E o que a gente não quer vai ser essa probabilidade irregular aqui. Porque quando a gente tira o que a gente não quer, vai sobrar o que a gente quer, ok? Então, ó, de forma que a probabilidade de que pelo menos uma das duchas adquiridas apresente funcionamento regular seja igual no mínimo a 99%. E a probabilidade é de quanto? Ó? De 90. Ele quer aumentar para no mínimo 99%. Certo? A quantidade mínima de duchas que deverá ser adquirida para atender ao planejamento desse administrador é. Então vamos lá, toda vez que falar em probabilidade e a gente perceber que a probabilidade de um evento complementar, o que, é que a gente vai fazer? 1 menos o que você não quer. O que é que você não quer? É essa irregularidade. Ou seja, 1 menos 1/10. Só que são quantas duchas? Eu não sei. Ou seja, elevado a quanto? A x tem que ser o quê? De pelo menos 99. Como ele quer que seja no mínimo, ou seja, eu vou calcular exatamente igual a quanto? A 99 por 100. Tá? E agora é só fazer essa continha, ó. Menos 1/10 elevado a x é igual a 99 sobre 100 menos 1. Ó, 99 sobre 100 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de que? Menos 1 sobre 100. Como está negativo nos dois lados, ó, vai embora, multiplica por menos 1. E 1 sobre 100, eu quero que você perceba agora que é a mesma coisa que, ó, 1 sobre 10 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque as bases ficam exatamente iguais. Então, se 1 sobre 10 elevado a x é igual a 1 sobre 10 ao quadrado, significa que x é igual a quanto? X é igual a 2. Resposta correta, letra A. Essa daqui é um tipo de questão que, se você não souber essa técnica, que é usar o evento complementar, né, que é o que você tira o que você não quer, ela fica muito difícil, tá? Então, esse tipo de questão que fala essa palavrinha assim, ó, pelo menos, significa o quê? Que é a probabilidade de um evento complementar. Faz isso e corre para o abraço, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Durante esse experimento, quantas vezes a temperatura nessa estufa, ó, atingiu seu valor mínimo? Tá? Vamos lá. Na modelagem e no estudo de fenômenos periódicos, em geral, os modelos associados fazem uso de funções trigonométricas. Nesse sentido, considere um experimento realizado em laboratório em que uma planta foi colocada em uma estufa onde a temperatura é controlável. O experimento consiste em observar alterações nas características dessa planta ao observar, ou melhor, ao ser submetido a variações de temperatura.
Durante 24 horas, a temperatura Tx da estufa variou de acordo com essa função aqui. T de x igual a 20 menos 10 vezes seno de πx sobre 4, em que x é medido em hora, variando de quanto? De 0 a 24. Durante esse período, quantas vezes a temperatura da estufa atingiu seu valor mínimo? Tá? Eu quero saber quantas vezes atingiu seu valor mínimo. Bom, essa questão tem algumas maneiras de fazer. Eu vou fazer segundo essa estratégiazinha aqui, que é o seguinte, ó. Ela variou de 0 até 24, né? Perceba, se eu calcular t de 0 aqui, ó, significa que vai ficar o quê? Ó? 20 menos 10 vezes seno de quanto? No lugar do x eu vou colocar 0. Vai ficar o quê? 0 vezes π sobre 4, que vai dar o quê? Seno de 0. E o outro valor do x eu vou substituir por 24. Vai ficar o quê? 20 menos 10 vezes seno de quê? Π vezes o x, que é 24, sobre 4. Então, fica 24 sobre 4, 6. Então, seno de 6π. Ou seja, essa função variou, ó, do 0 até 6π. Tiago, você não está me dizendo nada aí. Dizer que variou do 0 até 6π, sim, eu estou dizendo muita coisa, sabe por quê? Sabe o que significa variar do 0 até o 6π? Quando a gente está trabalhando com funções trigonométricas, o seno de x, observe, seno de 0 é 0. Sabe quanto é seno de 2π? É 0 também. E sabe o que significa 2π? 2π significa 360 graus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O 6π significa que foi 360 graus da primeira volta, 360 graus da segunda volta e mais 360 graus da terceira volta. Ou seja, variar do 0 até o 6π significa que ela variou 3 vezes sobre um mesmo ciclo. Do 0 até 2π foi um ciclo. Do 2π para o 4π foi outro ciclo. E do 4π para o 6π foi outro ciclo. Tá? Ou seja, tiveram quantos ciclos? 3. E quando eu falo seno de alguma coisa, qual o menor valor que existe de um seno? É menos 1, que é o seno de 3π sobre 2. E o maior valor é o 1, que é o seno de π sobre 2. Nessa função específica, o menor valor acontece em π sobre 2. Mas o que eu quero me preocupar não é com isso. É o seguinte, nesse período de 0 até 2π, uma única vez ela chega no menor valor. Ou seja, uma única vez ela chega no menor valor, do 0 até 2π. A segunda vez, que é do 2π até o 4π, ela volta para o menor valor. E do 4π até o 6π, ela volta para o menor valor. Então, quantas vezes ela passa pelo menor valor? 3 vezes. Porque eu tenho 3 ciclos, do 0 até 2π, do 2π até o 4π e do 4π até o 6π, sem fazer mais nenhuma conta. Só analisando que varia do 0 até o 6π. Resposta correta, letra B. Normalmente, questões de função trigonométrica, você tem que ter uma técnica para resolver, que são, por exemplo, naquelas questões que envolvem qual o gráfico que representa tal expressão algébrica lá, ou você vai ter que fazer alguma continha para imaginar exatamente o que é que acontece com a movimentação da função. E exatamente foi esses valores aqui que eu percebi que acontece a variação. E ele quer saber quantas vezes ocorreu o menor valor, a resposta seria essa. Tá? Se ela perguntasse nessa questão quantas vezes atingiu o valor máximo, também seria 3. Agora, se ela perguntasse quantas vezes ela atingiu zero, o zero não, né? Porque aqui não pode atingir zero. Seria atingir a temperatura de 20 graus. Quantas vezes
ela teria atingido a temperatura de 20 graus, aí seria um pouco diferente, porque ó, do 0 até 2π, 2 vezes ela chega no zero. Ou seja, em cada intervalo, 2 vezes, ela chegaria no 20. Então, a resposta final seria o quê? 2 do primeira, mais 2 segundas, mais 2 da terceira, ou seja, 6 vezes. Tá? Então, o estudo de função trigonométrica é um estudo bem específico, que normalmente você precisa de tempo para entender todos esses passos. Tá? Então, se você souber e perceber que é rápido, você faz, mas normalmente nunca é rápido. Tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Quais estudantes acertaram, né? Ou qual estudante acertou sua nota final? Tá? A nota final de um estudante em uma disciplina é dado pela mediana. Mediana significa o quê? Que é uma questão básica. Por quê? Porque o conceito de mediana é rápido, ou seja, essa aqui era uma questão para ser feita, tá? É dado pela mediana das notas de suas 4 provas. 5 estudantes dessas disciplinas obtiveram as notas apresentadas no quadro. Tá? O professor dessa disciplina pediu a cada estudante que calculasse sua nota final e lhe apresentasse o resultado obtido. Os resultados informados pelos estudantes foram esses aqui. Tá? Qual ou quais estudantes acertou sua nota final? Vamos lá, é só calcular a mediana. Só que para calcular a mediana, o primeiro passo é colocar em ordem crescente, né? Então, obviamente, como tem 4 notas, a gente vai cancelar a menor e a maior. A menor é 45 e a maior é 90. Então, vai ficar 45 com 85 dá 130, dividido por 2, 65. O estudante 1 acertou? Não, porque ele colocou 77. Estudante 4, qual é a menor nota? 70 e a maior? 80. Então, é só somar 70 mais 75 dá 145. 145 dividido por 2 dá 72,5. Estudante 2 acertou? Não. Estudante 3. Qual é a menor nota? Ó? 65, 55, né? E a maior? 75. Sobraram desses dois, 75. Quando você soma, dá 150 dividido por 2, 75. O estudante 4 ó, é a menor nota, 35. E a maior, 90. 35 mais 85 dá 120. Dividido por 2, 60. Acertou? Acertou. Opa, um já acertou. Agora o estudante 5, ó. Qual a menor nota? 60. E a maior? 75. Sobrou 15. 70 mais 70, 140. Dividido por 2, 70. Opa, acertou? Acertei. Então, quais estudantes acertaram suas notas? O estudante 4 e o estudante 5. Resposta correta, a letra E. Então, deu para perceber que você tem que caçar essas questões mais do que nunca. Você tem que encontrar porque muitas questões são rápidas de serem feitas. Então, pelo fato de ser rápida de ser feita, você tem que encontrar elas. E essa daqui em particular foi uma das últimas, ó, 174. Então, é isso que você tem que ter como estratégia de prova, encontrar as questões fáceis e as médias e as responder, para no final, sobrando tempo, você fazer as difíceis. Nunca perder tempo em uma questão média, por exemplo, que demora muito tempo. Não faz sentido você perder tempo em uma questão que tem muitos passos, sendo que as últimas, por exemplo, essa 174, você faz muito rápido. E você não conseguiu chegar nela porque você empacou lá na questão 150 e ficou muito tempo nela, tá? Vamos lá, próxima questão que diz o seguinte, ó. Qual é o sólido representado pelo modelo geométrico do tachão? Tá? Então, tachão normalmente vai ser o que ele vai querer saber vai estar nessa figura 2 aqui, né, ó. A tartaruga ou tachão de trânsito é um dispositivo de sinalização horizontal utilizado para canalizar o tráfego
ou garantir o afastamento do fluxo de veículos de zonas perigosas ou com grandes riscos de acidentes. A figura 1 apresenta algumas delas já instaladas, tá? Nem dá para enxergar normalmente essa figura. Continua a leitura. O modelo geométrico de um taxão está representado na figura 2, ó. Então, só para garantir que vai ser exatamente essa daqui. Ele é formado por duas faces retangulares paralelas e quatro faces trapezoidais. Suas arestas laterais, se prolongadas, concorrem em um mesmo ponto. Então, qual é o nome desse sólido? Bom, esse sólido você teria que imaginar que ele é parte de uma pirâmide. Ele falou que se você prolongar essas arestas laterais, eles vão concorrer para um mesmo ponto. Ou seja, teria um vérticezinho aqui em cima, ó, que é dado por esse prolongamento. Ó. Então, essa figura aqui, ó, toda ela seria uma pirâmide. Como você fez um corte e só ficou essa parte daqui de baixo, ó, só ficou essa parte daqui de baixo, essa parte se chama o quê? Tronco de pirâmide. Só que quando você olha as respostas, tem dois troncos aqui, né? Hexagonal significa o quê? Que a base é um hexágono. Só que a base não é um hexágono, né? Que a base aqui tem 4 lados. Ou seja, seria um tronco de pirâmide quadrangular. Resposta, letra E. Então, ó, questão 174, fácil. Questão 175, bem fácil. E as últimas, duas das últimas. Então, você tem que caçar essas questões. Essas questões é o que te faz chegar no 800 mais rápido, tá? Vamos lá. Próxima questão, que diz o seguinte, ó. A matriz das notas finais dos 3 candidatos é, ó, os candidatos A, B e C participaram de um concurso composto por uma prova de matemática, uma de português e outra de geografia, sendo os pesos dessas 3 provas diferentes. As notas obtidas por esses 3 candidatos e os pesos atribuídos a essas provas estão representados nas tabelas, tá? Ó, notas e os pesos. As notas finais são obtidas como, ó, somando-se os produtos das notas pelos respectivos pesos. As notas finais dos 3 candidatos pode ser obtida também, ó, multiplicando-se a matriz das notas dos 3 candidatos nas 3 provas pela matriz dos pesos das 3 provas. Bom, isso aqui é um tipo, né, de cálculo que a gente faz para calcular a matriz, né, o produto de matriz, que o número de colunas da matriz da esquerda tem que ser o número de linhas na matriz da direita. Ó. Número de colunas, 3, número de linhas, 3. Então, esse produto pode ser feito assim. Só que eu não vou fazer utilizando multiplicação de matrizes, tá? Eu vou calcular as notas de cada um deles de modo como a questão diz, né? Multiplica a nota da prova pelo peso e depois soma a das outras matérias. Então, ó, a matriz das notas finais dos 3 candidatos é... Vamos lá, do candidato A, ó. Qual foi a nota em matemática? 9. Só qual o peso? 3, ou seja, 9 vezes 3. De português, 6. Qual o peso? 2. 6 vezes 2. Depois, nota em geografia, 7. O peso, 1. 7 vezes 1. Ó. 9 vezes 3, 27. 6 vezes 2, 12. 27 mais 12 dá 39. 7 vezes 1, 40. Ou 7 vezes 1, 7. 39 mais 7 deu quanto aqui, ó? 46. Quando você olha para as respostas, ó, a única que vai ter 43 e como são 3 notas, a resposta correta só pode ser, ó, a letra B. Mas se você quiser conferir, ó, 8 vezes 3, 7 vezes 2, 8 vezes 1, ó. 8 vezes 3, 24. 7 vezes 2, 14. 24 mais 14, 38. 8 vezes 1, 8. 38 mais 8, 46. E aqui, ó, 9 vezes 3, 27. 5 vezes 2, 10. 27 mais 10, 37.
6 vezes 1, 6. 37 mais 6, 43. Ó, 46, 46 e 43. As notas desses três candidatos aqui, tá? Então, uma questão também básica. Ele falou aqui desse produto, dessas matrizes, só para complicar, que você não precisava. Tem essas duas maneiras de fazer. Mas, na verdade, uma é análoga à outra. Mas essa questão também é uma questão que deve ser feita. Por quê? Porque ele fala de total de pontos que envolve pesos. Isso aqui parece com o quê? Lembra o quê? Média aritmética ponderada. Só que nesse caso a gente não calculou a média. Se fosse calcular a média, a gente teria que dividir por quanto? Por 6, porque, ó, 3 mais 2 mais 1, tá? Só que nessa aqui ele só quer, melhor dizendo, o total de pontos, tá? E não a média. Próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual é, ó, a probabilidade de essa empresa ter levado em sua compra todos os 3 computadores defeituosos, tá? Vamos lá. Um funcionário de uma loja de computadores misturou, por descuido, 3 computadores defeituosos com 7 computadores perfeitos que estavam no estoque. Uma pequena empresa fez a compra de 5 computadores nessa loja, escolhendo aleatoriamente dentre os 10 que estavam no estoque. Tá? A pergunta é: qual a probabilidade de essa empresa ter levado em sua compra todos esses 3 computadores defeituosos? Então vamos lá. Bom, tem algumas maneiras de fazer, mas eu vou fazer essa questão contando o número de possibilidades. Perceba bem, quando eu falo em probabilidade, você tem que lembrar que, por essência, é o que eu quero, né? É o que eu quero, dividido pelo total de possibilidades. Qual é o total de possibilidades? 10. Só que dessas 10 eu estou escolhendo quantos computadores? 5. Ou seja, o total de possibilidades seria dado por uma combinação. Porque se eu escolho o computador 1 e o 2 é a mesma coisa de eu escolher o 2 e o 1. Ou seja, a ordem não importa. Ou seja, o total de possibilidades seria o quê? Uma combinação de 10 indo de 5 em 5, porque tanto faz os computadores. Só que eu quero, desses 10, 5 a 5, escolher os casos em que eu levo os 3 defeituosos. Tá? Então, o que é que eu quero? Os 3 defeituosos, ou seja, eu vou combinar os 3, 3 a 3, vezes, falta mais duas possibilidades, né? Só que dessas duas vai ser de quantos? De 7. Então, combinação de 7, 2 a 2. Tá? Então, agora é só fazer a conta. Combinação de 3, 3 a 3, ó. 3 fatorial dividido por 3 menos 3, que fica 0 fatorial. E o 3 fatorial. Tá? Esse 3 você pode cortar. Com esse 3 vai ficar 1 dividido por 0 fatorial. 0 fatorial é 1, né? Então, isso aqui dá 1. Então, combinação de 3, 3 a 3 dá 1. Agora, a combinação de 7, 2 a 2 é o quê? É 7 fatorial dividido, ó. 7 menos 2 dá 5 fatorial e repete o 2. O que é que você faz agora? Você vai do 7, ó, até o 5. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5, ó. Você corta esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. 7 vezes 6 dá 42. 2 fatorial é 2. 42 dividido por 2 fica igual a 21. Ou seja, a combinação de 7, 2 a 2 é igual a 21. E agora a combinação de 10, 5 a 5 é o quê? 10 fatorial dividido, ó, 10 menos 5 fica 5 fatorial e repete o outro 5 fatorial. Quem é 10 fatorial? Eu vou do 10 até o 5. Ó.
10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Só que esse 5 fatorial eu corto com 5 fatorial daqui de baixo. Ó. Vai embora, vai embora. Só que sobra esse 5 fatorial daqui. Ó. E quem é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ó. O que é que você faz? Vai simplificando, né? Ó, esse 5 e esse 2 dá 10. Corta com esse 10 daqui, ó. Esse 3 corta com o 9, fica 3. O 8 corta com o 4, fica o quê? 2. Então vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7 dá 42. E 42 vezes 6 dá 252. Ou seja, a combinação de 10, 5 a 5 é igual a 252 possibilidades. 1 vezes 21 dá 21. Quando você simplifica, né? Dá para dividir por 21 em cima e embaixo. 21 dividido por 21 dá 1. E 252 dividido por 21 igual a 12. Resposta correta, a letra B. Tá? Então, questão de probabilidade, normalmente nunca são questões tão simples, tá? Então, essa aqui seria uma questão para você pular, porque o pensamento dela não é tão direto. E normalmente o que fala de combinação, que você precisa de combinação para você errar, é muito simples. Por quê? Porque é uma fórmula diferente, uma fórmula que você precisa de mais elementos, tá? Então, essa aqui seria uma questão para você fazer depois, tá? Próxima questão, que diz o seguinte, ó. Suponha que tenha mantido o padrão observado na tabela para os 5 anos seguintes. Estima-se que o lucro total dessa empresa ó, de 2005 a 2014 em milhão de real é igual a, né? Ele está dizendo que esse padrão está se mantendo ó, nos próximos 5 anos. Ó, para os 5 anos seguintes. E ele quer saber o total, ó. O que é que eu percebo, ó? 2005 foi de quanto? 3. 2006 foi 5, ó, aumentou 2. 2007 foi para 9, aumentou quanto? 4. Ó, aumentou 2, aumentou 4. 2008 foi de 9 para quanto? Para 17 aumentou quanto? 8. Então dá para perceber que está aumentando as potências do 2? Então é exatamente isso que tem que fazer. Ó. 2009, 33, que é 16. 17 mais 16 dá 33. Ou seja, eu quero saber o valor em 2010, 11, 12, vou botar aqui 2013 e 2014. Tá? Vamos lá. Quem seria o próximo? 33 mais 32. 65 mais 64. 129 mais 128. 257 mais 256. 513 mais 512. 1025. Tá? Então é exatamente isso que a gente vai ter que fazer. E agora, como ele quer saber o total, agora a gente só precisa fazer o quê? Somar. Ó. Vamos lá. Com calma, que agora é muita continha. Ó. 1025 mais 513, já vou somar esses dois. Ó. Dá 1538. 129 mais 257 dá 386. 65 mais 33 dá 98. 17 mais 9 dá 26. 26 mais 5 dá 31. Mais 3, 34. Agora é só somar esses valores aqui. 8 mais 6, 14. Mais 8, 22. Mais 4,
26 vai 2. 5 mais 8, 13. 13 mais 9, 22, mais 3, 25. 5 mais 2, 7, mais 3, 10. Vai 1, 1 mais 1, 2. 2056. Resposta correta, a letra D. Então, essa aqui é uma questão que tem muitos passinhos, né? Você perceber primeiro qual o padrão e depois fazer o quê? Somar tudo. Questão fácil ou difícil? Fácil. Essa demora um pouquinho porque tem alguns passos para fazer, mas é só conta de somar. Ou seja, essa aqui com certeza é uma questão que você tem que fazer, tá? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. A resposta que representa matematicamente o trecho da canção é a quanto é 1.000 trilhões vezes infinito, tá? O trecho da canção 8 anos de Paula Toller foi apresentado por um professor de matemática a um grupo de 5 alunos. Em seguida, o professor solicitou que cada aluno apresentasse uma expressão matemática que traduzisse os versos citados. 5 respostas diferentes foram dadas. Tá? A resposta que representa matematicamente o trecho da canção é a... Bom, infinito é esse símbolozinho aqui, né? É entre esse 8 deitado. Então, só pode ser essas 3 possíveis respostas aqui, né? Esse 0 cortado significa conjunto vazio, então não pode ser. Tá? Vamos lá. 1.000 trilhões. O que significa 1.000 trilhões? Significa 1.000 vezes 1 trilhão. Vamos lá. 1.000, 3 zeros. Milhão, 6 zeros. Bilhão, 9 zeros. Trilhão, 12 zeros. 1.000 daqui é 10 ao cubo, vezes 1 trilhão é 10 a 12. 10 ao cubo vezes 10 a 12 fica 10 a 15. Vezes infinito, né? Vezes infinito. Resposta correta fica a letra E, ó, 10 a 15 vezes infinito. Tá? Então, uma questão básica. Essa daqui, com certeza, ó, a penúltima da prova. Então, deu para perceber a importância de encontrar essas questões no final da prova. Então, no final da prova, você tinha em torno de 5, 6, 7 questões rápidas de serem feitas. Então, mais do que nunca, entenda essa estratégia e faça. Vamos lá. E a última questão da prova diz o seguinte, ó, que a alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final, ó, de 25 minutos do início do teste, tá? Então, somente lendo o comando não dá para resolver. Vamos encontrar as demais informações. Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Nessa câmara existem 2 visores. Ó, o primeiro visor indica o quê? O quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto, tá? E o segundo indicando o quê? Ó, a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido a temperatura de 30 graus Celsius foi colocado em seu interior. Ela estava programada no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor de mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus. Ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor, ó, foi aumentada em 0,3 em relação à última marcação. Um dos objetivos desse teste é que, ao final de
30 minutos, a temperatura do líquido seja de quanto? De 0 graus. Assim, após 25 minutos, relativamente ao início do teste, novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Então vamos lá. A ideia é a seguinte: ele vai sair de 30 graus para quanto? Para 0 graus. Depois de quanto tempo? Depois de 30 minutos, tá? A contagem inicial é a partir de quanto? De 30 graus. A primeira mudança foi de 1,4 em 1,4. Só que essa mudança demorou quanto tempo? 5 minutos, ou seja, menos 1,4 vezes 5. 1,4 vezes 5 dá 7. E 30 menos 7 igual a 23 graus Celsius. Ou seja, na primeira mudança de temperatura saiu de 30 para quanto? Para 23. Agora a contagem é a partir do 23, certo? Só que agora, no primeiro visor, a mudança não é de 1,4 em 1,4. Porque aconteceu o quê? Está aqui, ó. A mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5. Ou seja, o que estava diminuindo de 1,4 em 1,4 não vai ser diminuído menos 1,4, porque desse 1,4 diminuiu 0,5, ou seja, deixa eu apagar aqui, ó, vai ser 23 menos, ó, 0,9. Por que 0,9? Porque diminuiu 0,5. Vezes quanto, ó? Agora ele fala, ó, ao final de 15 minutos do início do teste. Ó, do início do teste. Nessa primeira mudança aqui, ó, demorou quanto tempo? 5 minutos. Ao final de 15 minutos, ou seja, se já tinham passado 5, agora vai passar quantos minutos para chegar em 15? Ou seja, vai passar 10. Ou seja, 0,9 vezes 10. 0,9 vezes 10 dá 9. E 23 menos 9 igual a 14 graus Celsius. Ou seja, nessa segunda mudança de temperatura, ela saiu de 23 para quanto? Para 14. Ou seja, a próxima contagem começa a partir de quanto? De 14 graus Celsius, menos alguma coisa, certo? Só que na terceira mudança aconteceu o quê? Aqui, ó. A temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3, ou seja, o que estava diminuindo de 0,9 em 0,9, agora aumentou mais 0,3, ou seja, vai ser diminuída de 1,2 em 1,2. Daí vai ser 14 menos 1,2 vezes o tempo, ó, que vai ser ao final de quanto? De 25 minutos, que está descrito aqui. Como já passou 5 do primeiro, 10 do segundo, 15. Para chegar em 25, tem que ser vezes quantos? Vezes 10, porque você tem que tirar mais 10 minutos. Então, 1,2 vezes 10 dá 12. E 14 menos 12 igual a 2 graus Celsius. Ao final de quanto tempo? Ao final de 25 minutos. Só que eu quero que passem 30 minutos e a temperatura chegue em quanto? Chegue em 0 graus. Faltam quantos graus para chegar em 0 graus? 2 graus. Tá? Ou seja, 2 graus em 5 minutos. Então vamos lá, vai ser o quê, ó? Mais, ó, o tempo, que agora é 5 minutos, vezes esse intervalo de temperatura, né? 5 vezes x, e ao todo tem que diminuir quantos? 2 graus, ou seja, 5 vezes x igual a 2. Agora a gente vai ter que equacionalizar, por quê? Porque a questão não disse quanto é que está aumentando ou diminuindo. Inicialmente ela falou que era esse 1,2. Falou não, né? Ele falou que aumentou 0,3, que a outra diminuiu 0,5. Agora ele não fala. Ele quer saber o que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor. Eu sei que faltam 5 minutos e ele quer reduzir quantos?
2 graus para chegar em zero, ou seja, eu quero saber quanto é que tem que diminuir a cada minuto, ou seja, se tem 5 minutos, vezes o x tem que ser igual a 2. 2 dividido por 5 igual a 0,4. Ou seja, ele tem que sair de 1,2, ó, para quanto? Para 0,4. Ou seja, tem que diminuir quanto, ó? 1,2 menos 0,4, que é igual a 0,8. A resposta correta é a letra D. Uma questão que só envolve operações básicas e no final essa pequena equação. Entretanto, são muitos passos. Lembra o que a gente faz quando uma questão tem muitos passos? A gente deixa para fazer ela depois, sobrando tempo. Por quê? Porque ela é considerada uma questão média e pelo fato de ser média e daquelas médias que tem muita conta para fazer, você tem que deixar para o final. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse modo de resolver a prova, identificando como é que você faz o primeiro, segundo, terceiro passo, identificar uma questão fácil, média e difícil, e você usar essa estratégia na sua prova, certo? Virão mais aulas resolvendo outras provas, montando esse mesmo plano estratégico. Beleza, galera? Vamos para cima e até a próxima aula. Aquele abraço!